Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos. Gostaria de estar saudando a todos, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e ao quadro Desvendando o Profundo. Estaremos aqui ouvindo um áudio, tá? De uma mensagem, de um ensino muito importante, dado a uma classe de aula, né? A irmãos que estavam aí cursando, né? A escola de teologia e me fugiu o nome agora, mas ele vai falar aqui durante o áudio. Mas a mensagem, ela traz algo profundo, algo que nós vemos que é a revelação de Deus com respeito a esse assunto que ele vai tratar aqui, visão panorâmica do plano de Deus, tratando aí do livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 26. Deixa eu só já deixar aqui no jeito para vocês. Capítulo 1, versículo 26. Tá aqui, vamos lá. Nós vamos para o áudio, tá bom? Fique até o fim conosco, tá bom? Seja edificado. Queira que Deus vai falar com você, vai algo ser acrescentado à sua fé, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. A mais italiana do Brasil, desfrutando de um cuidado extraordinário de Deus, de ver nossos jovens já falando uma linguagem missionária de comprometimento. Mas eu não vim falar de mim, até porque Jesus disse no Evangelho de João que o homem que fala de si mesmo busca a sua glória. Eu quero trazer uma palavra que Deus vem trabalhando ao meu coração há muito tempo, e nós coordenamos uma escola de missões chamada EMETEC, Escola Missionária Tempo de Colheita. Uma vez por ano nós separamos 30 dias para estar com os alunos, e esta palavra Deus me deu e nós formamos ela, e tem sido um carro-chefe na formação do caráter dos missionários, porque não basta somente saber, nós devemos ser o que Deus assim deseja. Então, para não dizer que não tem um tema, eu quero falar sobre a visão panorâmica do plano de Deus, o que Deus quer para nós, e eu vou nesse período trazer esta palavra, e eu tenho certeza que vai ser um regular de Deus na nossa vida. Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 26 a seguir. Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 26, o versículo 27 e parte do versículo 28. E a título de informação, então, indo ao Rio Grande do Sul, vá até a Serra Gaúcha. Indo até a Serra Gaúcha, passe por Antônio Prado. E se chegar em Antônio Prado, procure pelo pastor e participe de um culto. Vai ser uma alegria tê-los conosco. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e parte do 28, diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Até aqui. Eu creio que todos nós, por mais maduro que sejamos, por mais que convicção que tenhamos na nossa vocação, na nossa trajetória, há um momento da vida cristã em que nós
nos sentimos perdidos. Eu creio que todos os que estão caminhando com o Senhor há alguns anos, eu estou chegando aos 20 anos caminhando com o Senhor, Deus me escolheu ainda jovem, e eu louvo a Deus por isso, fui o primeiro crente de minha casa, mas por mais que você estreite a sua vida com a Bíblia, tem um momento que você se questiona: estou indo para a direção certa? É isso que Deus quer de mim? Cheguei no ápice do propósito de Deus? Porque o maior desafio da vida cristã não é só congregar. Nós entramos em um ciclo vicioso de aceitar o apelo, passar pelo discipulado, descer as águas, e aí falam para nós que tem um batismo com o Espírito Santo, nós o recebemos, e aí nos tornamos um frequentador de culto. E às vezes nos tornamos frequentadores de culto a vida toda, sem descobrir a história que Deus escreveu para nós. O salmista no Salmo 139, ele diz que os olhos de Deus viram ele, quando ele não tinha forma, viram ele no ventre da mãe. E ele diz assim: todos os dias de minha vida estavam contados. Contados não é expressão numérica, é narrado, é escrito. Eu gosto de uma tradução antiga que diz: eu era uma gotinha de sangue, e tu já tinhas escrito uma história para mim. Gotinha de sangue não tem RG, não tem CPF, não tem título eleitoral, não tem escolaridade primária, secundária, terciária, nem CEP para receber correspondência. Mas gotinha de sangue já tem uma história escrita no livro de Deus. Deus nos escolheu. Agora o desafio é descobrir o que Deus escreveu para nós vivermos. Quando nós vamos ler Romanos capítulo 8, veja a expressão bíblica. A Bíblia diz: aqueles a quem ele chamou, antes predestinou. Eu sei que a palavra destino tomou uma conotação meio que negativa entre nós, mas destino revela um fim determinado. Quem fabricou a indústria que forneceu essas cadeiras para nós, sabem que esse objeto foi criado com destino de produzir descanso para nós. Logo, o destino é o fim que dá razão à nossa existência. Agora perceba o que Paulo diz. Ele diz assim: aquele que nos chamou, antes nos predestinou. Significa dizer que ele te chamou, e ele disse: vou efetivar a chamada, mas antes eu vou preparar o caminho em que você vai caminhar. Oh, glória a Deus por isso. Então ele constrói todo o caminho. Depois que ele termina a construção, ele diz: pode nascer, para começar aquilo que eu já terminei. É por isso que Isaías 46 diz: eu sou o Senhor, eu anuncio o fim antes do começo, porque antes de você estar aqui, você já estava na região celestial. Primeiro Deus constrói a história, depois ele habilita você a viver. A glória de Deus está aqui. É por isso que quando José passa todo o processo lá na frente, seus irmãos se dão a conhecer, trêmulos com medo de uma revolta, porque ele foi vendido. Ele diz: espera aí, vocês não me venderam, foi Deus que me mandou na frente para preservação. Oh, glória! Quem sabe você não teria ideia de que estaria hoje aqui, mas lá no livro de Deus, ele escreveu que você estava aqui. Mas nós corremos o risco de viver a nossa própria história, de escrever os nossos próprios desejos e nos sentirmos perdidos, porque nós só temos realização quando nós nos ajustamos à história de Deus. É por isso que o pastor Cipriano disse que Paulo termina a sua jornada, entre aspas, sozinho, mas satisfeito, porque ele entendeu que aquele capítulo foi o próprio Deus que escreveu para ele. A pergunta é essa: o que fazer quando eu me sinto perdido? É importante essa pergunta. O que fazer? Continuo? Não. Quando você se sentir perdido, você deve voltar ao princípio. Esse é o segredo. Todas as vezes que o Senhor quer uma restauração, Ele diz: ei, lembra-te de onde caíste e volta. Volta aonde? Às primeiras obras. Volta ao princípio, volta ao ponto de partida, porque lá você vai encontrar um mapa, lá você vai encontrar o modelo do que Deus quer para você. É por isso que Hebreus capítulo 8, versículo 5, uma menção do tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz assim: como Moisés foi divinamente instruído
Assim, faça segundo a planta que te foi revelada. Quando se faz segundo a planta que Deus revelou, as coisas dão certo. Só a título de informação, dentro da nossa urbanização, eu classifico 3 tipos de moradias básicas. Tem aquela moradia que nós chamamos de área verde, ou invasão popularmente conhecido, ou terrenos municipais não escriturados. Lá você constrói como quer. Você entra, faz a sua casa, constrói um puxadinho, aí vem o vendaval, vem a chuva, desbarranca aquele morro, nós vamos reclamar na prefeitura, ou na defesa civil, em qualquer lugar, e eles dizem assim: você construiu num lugar indevido, nós não temos responsabilidade civil sobre a tua construção. Isto revela uma vida independente. Eu faço, é do meu jeito, eu construo, eu tenho força, faça do jeito que você quiser, mas Deus não se responsabiliza. Segundo tipo de moradia, a gente chama de complexo habitacional, ou no Rio Grande do Sul a gente chama de coabs, né? São casas bonitas, mas todas iguais. São bem feitas, mas todas iguais. É o mesmo modelinho de porta, a janelinha no mesmo lugar, a tinta é a mesma cor. Isso fala de pessoas que dizem: está bem feito, tá, não está muito, mas é igual do outro, me serve. É a mediocridade. Aí eu sendo igual o pastor, tá bom. Deus tem uma história individual para cada um de nós. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Deus tem uma história individual para cada um de nós. Só que para viver a história individual veio o 3º tipo de moradia na urbanização, a casa cêntrica. A casa cêntrica é aquela que você passa e diz: que casa é esta? Aí você até diz assim: creio que nunca vou ter uma dessa, mas vou admirar. Eu, por exemplo, não sou admirador de carro, nem de moto, jamais vou rebaixar um carro, mas casa, meu irmão, me chama a atenção. Agora lhe pergunto: a casa do centro custa o mesmo preço que a casa da área verde? A casa do centro paga o mesmo imposto da casa da área verde? Mas qual das duas chama mais atenção? A do centro, porque um engenheiro, um arquiteto gastaram tempo para projetar. Deus está dizendo: saiba que quando se paga o preço, a casa tem valor. Oh glória! Quantos querem receber a planta de Deus do céu? O que tem a ver tudo isso aqui? É que se eu me sinto perdido, o que é que eu tenho que fazer? Voltar ao princípio. Gênesis é o livro dos princípios. Gênesis não é um livro propriamente dito doutrinário, mas é um livro de princípios. E toda a doutrina é composta de princípios. E já que eu devo voltar ao princípio, eu tenho que descobrir qual é a vontade primeira de Deus. Como é que Deus construiu as coisas para eu verdadeiramente viver e dar fruto? E o texto que eu li é o texto da criação. Escute, vão se passar mais 65 livros, mas a vontade de Deus não vai mudar. É o que Deus falou exatamente aqui, que vai persistir até em Apocalipse. É o que Deus projetou aqui. Pode variar, escute, pode variar pintura, parede, mas fundamentos não varia. A título de informação, a gente briga muito por parede e esquece dos fundamentos. O mais importante de uma construção são os fundamentos. O resto pode ser movido, os fundamentos não podem ser tocados, porque os fundamentos falam da vontade primeira de Deus. E esse texto, o Senhor, ele verbaliza, ele fala sobre 4 expressões que se constituem 4 colunas que vão nos firmar até o fim da nossa jornada. Será que você pode repetir após mim? Diga comigo: imagem, semelhança, domine e multiplique. Escute o que o pastor vai dizer, é muito forte isso. Qualquer construção fora desses pilares, a ruína é certa. Pode demorar um pouco, mas é certa. Porque se Deus constituiu os pilares da construção, é porque Ele sabe que fora disso, a construção pode ser estrondosa, pode ser faraônica, mas o destino é a ruína. Agora, imagem, semelhança, domine
e multiplique. Dentro do período que eu tenho aqui, eu vou destacar uma só. Mas eu quero lhe explicar que elas constituem-se no plano original de Deus para nós. Quer ver? Quer ver? Vamos construir. Imagem, semelhança, domine e multiplique. Cada uma dessas expressões tem um significado. Primeiro, imagem fala de comunhão. Por quê? Deus criou tudo, mas os únicos habilitados a se relacionar com Deus somos nós que estamos aqui. São seres humanos racionais, que podem entender a visitação de Deus. Então, imagem significa comunhão. Logo, semelhança. A palavra semelhança significa características. A palavra caráter, do grego charácter, significa impressão, cópia original, as mesmas manifestações características. Então, se eu sou imagem, eu me torno semelhança. Se eu tenho comunhão, eu acabo herdando o caráter. Oh, glória a Deus por isso. Porque eu herdo o caráter, imagem, semelhança. Aí o Senhor diz assim: domine. Perceba que em Gênesis diz domine, mas Paulo escreve, Pedro escreve aos presbíteros dizendo: não dominem o rebanho, porque qualquer liderança autoritária, liderança com princípio feudal, Deus chama de espírita, Deus chama de macumbeiro, porque eu não posso exercer domínio sobre o seu espírito, eu tenho que exercer influência sobre o seu caráter por meio da minha autoridade ministerial. Então, quem tem comunhão tem caráter, e quem tem caráter tem autoridade para a glória de Deus. Pastor, por que eu não tenho autoridade? Porque eu não exerço esse domínio? Porque você não tem caráter. Mas por que eu não tenho caráter se eu sou politicamente correto? Caráter não é ser politicamente correto. Caráter é se relacionar com Deus e herdar as suas características. Quando eu tenho comunhão, eu tenho caráter. Quando eu tenho caráter, eu tenho autoridade. E qual é a quarta expressão? Multiplique, frutifique. Pastor, por que eu não dou fruto? Por que eu não dou fruto? Porque eu não tenho autoridade. Por que eu não tenho autoridade? Porque o meu caráter não está formado. E por que não está? Porque eu não passo tempo com Deus. A presença do Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Quantos querem levar esta graça para casa para frutificar? A maioria dos seminários, dos livros estratégicos de crescimento, eles se detêm na frutificação. E claro que a mentalidade de Deus é a mentalidade do frutificar. Na mente de Deus não cabe esterilidade, não cabe infertilidade. Só que esta não é a prioridade de Deus. Isto é consequência. Isso é assunto para outro dia. A gente quer frutificar. Deus diz: primeiro se relaciona comigo. Depois que se relacionar comigo, o demais é consequência. É por isso que nos livros, eu ministrei a classe de missiologia e vou ministrar de evangelismo. Os livros de crescimento de igreja falam de estratégias, de mudança de linguagem. Não chama mais culto de ceia, culto de celebração. Aí vai, não tem problema de mudar a linguagem. Só que não é mudando a linguagem que faz crescer, é se relacionando com Deus. Agora, já que eu tenho um tempo, eu quero gastar o meu tempo na expressão imagem. Já que imagem fala de comunhão, por que a imagem fala de comunhão? Porque a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, um passarinho louva ao Senhor, mas um cachorrinho, na complexidade de sua anatomia, também louva ao Senhor. Só que louvar é uma coisa, adorar é outra coisa. Porque eu posso louvar pela complexidade da minha existência, mas eu só adoro quando eu entendo e desfruto da comunhão. É por isso que às vezes Deus olha, deixa eu usar uma linguagem nossa assim, humana, pastor Cipriano. Deus olha para a terra e Deus diz assim: é igreja ou é arca de Noé? É gente ou é bicho? Porque eles levantam a mão e me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas nós pertencemos não à arca de Noé, mas à igreja que é o corpo do Senhor e Salvador. Se nós pudéssemos
espremer, torcer, como diz o gaúcho, a Bíblia, para extrair da Bíblia uma palavra, não é uma frase, uma palavra que resume todo o plano original, não emergencial, o plano original de Deus. Qual será a única palavra? Comunhão. Toda a vontade de Deus converge na comunhão. Salvação não é o plano original de Deus, é o plano emergencial. E outra coisa, salvação não é um fim em si mesmo, salvação é um meio para me aproximar do Criador, porque me aproximando eu libero toda a planta do projeto de Deus sobre a minha vida. Por que não está dando certo? Porque eu abandonei o primeiro pilar. Diga comigo, comunhão. A comunhão na Bíblia é uma só, mas ela teve várias etapas de construção, pastor Moisés. Eu considero isso, e escrevi para não esquecer, sobre o plano A, plano B, plano C e plano D. Plano A, plano de Gênesis. Plano A, falar com toda a humanidade. Deus não queria monopólio de comunhão. Deus cria Adão e Eva, ou Deus os forma, mas Deus não queria se relacionar só com eles. Ainda que o texto bíblico diz que Deus vinha na viração do dia, Deus conversava, mas não era para se restringir somente a eles. Deus queria estender esta comunhão, esta relação com todos os que seriam descendentes de Adão e Eva. Só que, claro que Deus não é pego de surpresa, mas o plano A falha. Deus agora não pode falar com toda a humanidade, mas eu dou glória, porque Deus não fica sem testemunho na terra. Quando Deus não pode falar com toda a humanidade, Deus olha para uma terra idólatra, chamada Ur dos Caldeus, e Deus olha para uma casa idólatra, e Deus se relaciona com um homem, e diz: Abraão, sai da tua terra e entre a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus se relaciona com Abraão, Deus se relaciona com Isaac, Deus se relaciona com Jacó, e já que Deus não pode falar com toda a humanidade, Deus diz: vou formar uma nação santa e sacerdócio real. Oh, glória a Deus por isso. Você está entendendo? Isso aqui é motivo de nos dar regozijo. Deus está dizendo: eu poderia desistir, mas eu não fico sem me relacionar com os meus. Já que eu não posso falar com todo mundo, eu vou falar com toda uma nação. E perceba que em Êxodo 19, Deus chama eles de reino de sacerdotes. Quer dizer, desde o menor ao maior, Deus queria se relacionar com eles. Deus queria ter comunhão. Não era só alguns, eram todos. Só que em Êxodo 19, Deus vai confirmar a aliança com todo Israel. E eles cometem o erro que nós temos, o erro da terceirização. Porque aí eles dizem assim: pastor, não, fala o Senhor a Moisés, e Moisés fala a nós outros. Eles não quiseram se relacionar na sua plenitude com o Senhor. Aí o Senhor olha e eles terceirizam a responsabilidade. E agora Deus vê: plano A, falar com toda a humanidade não dá. Plano B, falar com toda uma nação não dá. Aí a Bíblia diz que eles cometem o pecado de Baal Peor. Eles começam a se prostituir. E o líder diz assim: quem é por nós e quem é por Jeová? Aí se levanta um homem chamado Finéias. Um homem chamado, tem dois Finéias na Bíblia, um desonra o pai, outro honra o ministério do pai. Ele se levanta, ele pega uma lança e ele transpassa aqueles que estavam em prostituição em uma tenda. E Deus olha e diz: não posso falar, claro, estou parafraseando, não posso falar com toda a humanidade, não posso falar com toda uma nação, mas eu não fico sem testemunho. Já que não dá para falar com toda, a nação é composta de quantas tribos? De 12. Então eu escolho uma para mim. Eu escolhi os levitas. Não terão possessão no meio da terra, porque eu serei o território deles. Oh, glória! Deus é extraordinário. Isso é o processo da comunhão. Eu quero que você entenda, essa é a tentativa de relação de Deus, porque não adianta querer frutificar, não adianta querer ter autoridade, e não adianta querer ter caráter sem primeiro se relacionar com Deus.
Só que a alegria não durou muito. Por quê? Porque os levitas acabaram errando. Existem algumas expressões na Bíblia: minha palavra não está mais com o ancião, meu louvor não está mais com o levita, meu conselho não está mais com o sacerdote, nem minha lei. Isto revela que o plano C da comunhão está caindo, está falindo. Olhe para mim, vocês conhecem de Bíblia. A razão dos profetas existirem é porque o ministério sacerdotal faliu. Os profetas eram, uma linguagem nossa, uma carta na manga de Deus. Deus estava olhando e disse assim: eu tenho um elemento surpresa, para que quando o povo desviar, eu vou levantar uma voz, que será a consciência deles, que vai sempre pregar sobre voltar ao princípio da comunhão. É por isso que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, porque eu estou com vontade de ouvir. Oh glória! Eu estou sentindo que o Espírito de Deus, Ele estava com saudades de você, oh glória, e Ele vai lhe abraçar até o fim desta ministração, e você vai ver que a frutificação que estava estéril, Deus vai soprar, e você vai progredir e crescer para a glória de Deus. Quer ver? Plano A, toda a humanidade faliu. Plano B, toda uma nação faliu. Plano C, uma tribo faliu. Deus levanta os profetas. E lá no Novo Testamento, da família dos levitas, Deus se provê de um profeta. Quem era ele? João Batista. Sai do sistema, vai para o deserto, Deus prospera, ele prega, ele vê Jesus no meio de uma mensagem de repreensão, mas ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai apontando e Deus diz: vou entrar no plano D agora, porque eu não fico sem me relacionar com vocês. E a Bíblia diz que Jesus se manifesta, faz os seus milagres, em Mateus capítulo 27. Ele vai para a cruz, e lá pelo versículo 51, quando ele vai dar o seu brado e diz: está consumado. A Bíblia diz que lá, aquele véu espesso e grosso, ele se rasga de alto a baixo. É Deus dizendo assim: o plano D chegou. E qual é o plano D, Senhor? É o mesmo plano A. Eu volto a falar com toda a humanidade. Oh glória! É por isso que o escritor aos Hebreus disse assim: antigamente Deus falava com nós e os nossos pais pela lei e pelos profetas, mas hoje Ele fala por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Diga comigo assim: Deus é capaz de fazer tudo para ter comunhão. Eu vou lhe explicar. Todas as vezes que o povo desviava, Deus queria ser glorificado na frutificação, mas Deus precisava se relacionar com eles. Então Deus levantava uma voz profética, como me trouxe hoje aqui como uma voz profética, para dizer que Ele quer te abraçar, quer te encontrar. E o Senhor disse, eu queria que você dobrasse muita atenção agora, porque eu tenho alguns minutos, no capítulo de número 14 de Ezequiel, o Senhor falou, Ele falou assim: quanto mais, quando eu, olha quem está falando, Deus, eu enviar sobre vocês os meus 4 maus juízos. É Deus que está falando. Só que o juízo de Deus, pastor Cipriano, não é para nos judiar, é para nos chamar a atenção. É como aquela história do filho que jogou uma pedra no carro, e então o pai gastou meia hora xingando, mas gastou meia hora com ele. E o pai perguntou: por que você lançou pedra? Porque só assim você para a sua correria para conversar comigo. Deus, Ele tem seus 4 maus juízos, que é para nos fazer voltar ao altar da comunhão. E o Senhor fala a eles, Ele diz: quando eu enviar sobre vocês a fome. Quantos creem que Deus, Ele é provedor? Quem crê? Amém. O Paulo diz aos Filipenses: tudo posso naquele que me...
Aí depois ele diz assim: porque o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades, todas. Paulo disse aos Efésios capítulo 3, ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, olha que expressão, parece redundante, infinitamente, já é infinito, mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É por isso que o salmista diz: eu fui guri, mas já sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, e a sua descendência padecer necessidade. Esse é Deus. Só que o mesmo Deus provedor é o Deus que disse: eu vou mandar fome para vocês. Lembra da fome que assolou o Egito e fez o homem de Deus voltar ao plano? Lembra de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo sai da casa do pai e vai e diz: e houve fome na terra? Era Deus dizendo: é a minha mão trabalhando para você voltar a se relacionar comigo. Sabe o que eu acho interessante no Brasil? Vocês sabem que o ministro do Trabalho pertence à nossa Assembleia de Deus, e é dito que são com uma melhoria de 13 a 14 milhões de desempregados no Brasil. Eu creio que desses 13 ou 14 milhões, deve ter uma grande porcentagem de crentes desempregados. Você não crê que Deus é poderoso para mudar a economia do Brasil? Quem crê? O interessante é que os crentes estão reclamando de desemprego, mas nossos cultos de círculo de oração nunca aumentam o público. Nossas consagrações pela manhã é sempre o gato pingado. Onde é que estão os desempregados? Distribui currículo até as 8h30, depois corre para a igreja até o meio-dia para orar, porque não é o teu currículo, é a mão de Deus dizendo: sou eu. Viestes aqui questionando: por que a porta não se abre? Porque primeiro, antes da porta se abrir, a porta tem que se fechar. Fecha a porta e ora, que depois eu abro a porta para você. Ô irmãos, eu me emociono um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Deus disse: eu vou mandar a fome. Quantos creem que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara? Olha o que a Bíblia diz: eu sou Deus, se ouvirdes diligentemente a minha voz, eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos. Agora ele diz em Ezequiel 14: além de eu mandar a fome, eu mando a peste. Aí vai no médico, ele diz: eu não entendo, tudo está bem, mas eu não estou bem. Mas tudo está bem, mas eu não me sinto bem. É porque o teu negócio não é naquele consultório. Coisa que Deus bota, pastor não tira. Pode fazer a campanha das 7 quintas-feiras, pode o pastor pôr a mão, orar, ungir, e Deus diz: não luta contra a minha vontade não, sou eu que botei o dedo. Aleluia, aleluia. Aí cai doente, a esposa suporta uns 2, 3 dias, irmão, por amor. O filho já não aguenta mais, o pai em casa. Aí, como bênção do céu, o WhatsApp é cortado na nação brasileira por 48 horas. Aí só tem um que fica com você dentro do quarto. Aí você começa a lembrar das mensagens do pastor Moisés, do pastor Cipriano, você diz: ô glória, aleluia. E eu sinto que ele, quando está longe, você começa a lembrar e se alegrar, ele vai se aproximando. Ele está lembrando de mim. Aí você tenta a internet, não tem como. Aí ele se aproxima mais um pouquinho. Aí a mulher não vai lhe ver. Aí ele se aproxima mais um pouquinho. Daqui um pouco ele está abraçado em você, dizendo: levanta, rapaz, fui eu que coloquei isso para você lembrar de mim. Eita, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda, porque eu creio que Deus pode curar alguém que está assistindo esta mensagem. Aleluia, aleluia. Tudo isso porque Deus quer ter comunhão. Aí Deus diz assim, ó: eu vou mandar também, Ezequiel 14, uns animais selvagens no meio de vocês. A Bíblia conta uma história que uns leões entraram uma vez no meio do povo.
Mas a Bíblia não quer referir-se a animal selvagem nesse aspecto. A Bíblia nos quer ensinar que animais selvagens é a revelação da nossa própria natureza longe de Deus. Quando nós nos afastamos do altar, aquilo que antes nós tirávamos de letra se torna uma perturbação para nós. Por que alguns têm uma vida cristã mais feliz que a dos outros, se o evangelho é o mesmo? É o nível de relação com Deus. Porque para alguns ser crente é muito difícil, irmão. É muito difícil, pastor, eu estou sendo tentado. Meu Deus, ele vive num suador, como diz o gaúcho. Ele vive numa aflição. Se ele olhar para cima, tem um cartaz. Se ele olhar para o chão, tem uma revista. Se ele olhar para o lado, passa um avião ou um teco-teco. Ele se apavora. E tem outro que anda de cabeça erguida. Por quê? Porque o animal selvagem está dominado. Paulo passou por isso, Romanos 7, deixa eu usar essa comparação. Romanos 7, Paulo não está no altar da comunhão. Ele diz assim: olha, gente, eu estou numa aflição. O que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero? Aí ele diz assim: ó, meu grau de desespero é tão grande. Miserável homem que eu, quem vai me livrar? Eu estou aqui nessa luta. Vai cair, se eu segurar vai cair, se eu largar vai cair. Daqui um pouco, no capítulo 8, ele diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o... Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida, oh glória, do Espírito da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, esta tentação que está se tornando uma aflição, se você voltar ao altar da comunhão, não vai lhe fazer nem cócegas, porque a graça de Deus vai te sustentar. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim. Ele vem me esbofetear e o Senhor diz: homem, para de reclamar, porque a minha graça te basta. Oh, alguém está assistindo esta pregação agora, alguém está assistindo essa aula de crescimento. Deus não vai permitir você cair. Volta ao altar da comunhão. Quantos creem que Deus nos cuida? Eu acho tremendo aqueles textos que dizem assim: não temas, que eu sou contigo. Isaías 41:10. Aí Isaías também diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, tão somente contemplarás com os teus olhos e condenarás com a sua boca. Esta é a herança dos servos de Deus. Zacarias 2:5 diz: eu sou muralha de fogo ao redor do meu povo. Oh glória. Zacarias 2:8: vocês são a menina dos meus olhos, quem tocar em vocês, toca em mim. Olha que palavra. Jeremias 1:19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou Deus que estou contigo para te livrar. Eita Deus. Aí o Deus que diz que vai proteger, ele diz em Ezequiel 14: se você esquecer de mim, eu vou mandar a espada, viu? Sou eu que vou mandar a espada, eu vou mandar a perseguição, eu vou mandar o vento e a luta. Pastor, porque eu estou fazendo as coisas certas, por que tanta perseguição? É porque Deus não quer ver você só fazendo coisas certas, Deus quer ver você se relacionando com Ele. Aleluia. Eu nunca esqueci, alguém vai achar engraçado, mas eu já assisti televisão, viu? Eu lembro de um desenho que dá até hoje, o Tom e o Jerry. Quem já assistiu o Tom e o Jerry? Olha, irmão, o pastor está aí, hein? Quem não assistiu? Tom e Jerry. Eu lembro, alguém vai lembrar desse episódio? O Tom, o gato, aquele gato é um bandido. Ele olha para um cachorro, é um bulldog. Quem lembra o nome do cachorro? Sempre tem gente que sabe, viu? O Spike. E, ó, te liga no mistério. Ó, você, né? O Spike é conhecidíssimo. O Tom é um gato tremendo, como eu digo, é um bandido. O Tom descobriu que o Spike está amarrado na casinha dele. Você vai lembrar desse episódio. Aí o Tom, ele mede a corda do Spike. Aí ele vê quantos passos e faz um risco, como esse aqui, ó. Ele faz um risco. Aí ele vai lá, pega um jornal, creio que era um jornal, e vai lá, alguém está pegando, né? Vai até o risco, vai até o cachorro e bate nele e corre até o risco. Aquele cachorro é no mínimo medonho, porque ele caminha em cima de duas patas. Ele vem com a vontade e a corda
segura. E eu, Tom, beleza, né? Aí ele vai dormir de novo, lá vai o Tom e pá, volta até ali, e vai e fica amarrado. Você sabe que na visão de Martinho Lutero, o diabo não passa de um cachorro na mão de Deus. Só que o Spike se liga no mistério, e ele se liga no risco e no tamanho da corda. Aí o Spike vai lá bem assim, ó. Ele apaga o risco e faz um bem pertinho. Aí, irmão, aí o Tom diz: vou tirar a chacota com a cara do Spike de novo. Vai lá e bate e fica com o peito estufado. E o Spike nesse fato não vem brabo, ele vem caminhando. Você está pegando? Eu não vou resumir a história, porque o Spike faz bem assim, ó, e pega ele pelo pescoço. Pastor, não entendi. Essa é a minha história e a sua história. Por que o diabo deu uma baforada no meu pescoço? Por que ele está quase me mordendo? É porque você se esqueceu do limite da comunhão. O que proíbe ele de lhe tocar é o risco que Deus estabeleceu. Uma vez você não honrando o limite da comunhão, Deus olha e diz: pega, e ele vai no teu pescoço. Não importa quem você é, não importa o dinheiro que você tem, ele diz: dá uma pegadinha lá. Mas o Senhor diz assim: dá uma assustada, mas não mata. Aí o diabo, que não quer respeitar, quer matar. Deus olha e faz assim, ó, volta pra casinha, porque aqui quem manda sou eu. Oh glória, oh glória. Oh, bendito esse. Oh, irmão, se é para aplaudir, é para Jesus, então vai com vontade mesmo, aplaude. Aleluia, aleluia, coisa boa sentir a presença dele. Opa, oh glória, aleluia, a presença do Eterno está sobre nós. Eu tenho certeza que tu vai voltar assim com ele. Eu sinto que Deus está mais perto de nós. A fome vai cessar, a peste vai embora, os animais selvagens não terão força, e a espada não vai lhe tocar, porque a tua proteção não é estar perto da sombra de alguém, é estar escondido no altar do Altíssimo. Uramahaya kalamashuri. A gente, pastores, que eu sou um guri, mas a gente que vive entre outros companheiros, por horas nós somos levados a crer que a proteção de alguém é o suficiente. E saiba que quando querem, eles não respeitam ninguém e nos tocam, porque a presença de alguém perto de ti não impõe respeito. Mas quando eles sabem que você está no altar, eles dizem: não tem ninguém para proteger, mas o altar está guardando ele, é melhor não tocar. Eu profetizo que Deus está te dando um livramento hoje. Diga comigo: comunhão. Vamos costurar tudo de novo para não esquecer. Diga comigo: comunhão, produz caráter. Caráter produz autoridade. E autoridade produz frutificação. Por que eu não dou fruto? Porque eu não tenho autoridade. Por que eu não tenho autoridade? Porque eu não tenho caráter. Por que eu não tenho caráter? O questionamento é esse. Escute isso. E agora eu vou indo já. O questionamento é esse. Por que tem tanta confusão entre nós? Estou falando sobre comunhão. Por que o povo não responde à convocação? Eu preguei domingo no templo sede lá na igreja que eu pastoreio, e eu preguei sobre oração, e era dia dos pais, mas Deus me moveu e foi algo divino. E eu disse para a igreja assim: é possível que o pastor de uma igreja seja de oração e a igreja não seja, mas é impossível a igreja ser de oração e o seu pastor não ser. O pastor pode orar e quem sabe o povo não ore, mas se a igreja orar, o pastor ou se obriga a orar,
ou bota a mudança no caminhão. Não tem outra. Agora, o questionamento é este: por que tem tantas confusões? Perceba que Paulo diz aos coríntios assim, olha o que Paulo diz aos coríntios: se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para o dia da batalha? Se o som da trombeta, preste atenção, for incerto, quem vai se preparar para o dia da batalha? Esse texto de Paulo aos coríntios é uma verdade. Só que pegue a sua Bíblia depois e leia o que a Bíblia diz em Números, capítulo de número 10. Quando o Senhor manda fazer as 2 trombetas de prata. E ele começa, eu não sou um militar e não fui, eu não vou ter a propriedade para lhe explicar, mas de uma maneira simples você vai entender. Eu conversava com o pastor Anderson sobre isso, ele disse, disso eu entendo. Quando ele diz assim, pegue as trombetas, confeccione elas, olha aí, dependendo tantos toques, é para o povo avançar, outros tantos toques, é para o povo recuar. Aí eu fico pensando, a responsabilidade na mão de um trombeteiro, a responsabilidade na mão de alguém que vai tocar a trombeta. Você imagina que o povo está em um momento conflitivo, de guerra, o inimigo está lá. Naquele momento é para avançar e conquistar território. O trombeteiro não conhece os sons e toca os sons errados. E tocando o som errado, o povo, ao invés de avançar, recua, perdeu o terreno. Está pegando? Aí agora é para recuar, porque a estratégia não está bem armada, o povo é mais poderoso, vamos recuar, e o trombeteiro toca para avançar. Olha a carnificina que vai acontecer. Aos senhores que são obreiros, aos senhores que estão trabalhando, e às senhoras também, cabe a nós afinarmos o nosso ouvido com a melodia do céu. Não basta falar, tem que entender a nota que o céu está emitindo. Agora, pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso se dá? Preste atenção, Jeremias capítulo 23, Deus vai tratar com os profetas, e Deus vai dizer assim, quem esteve no meu conselho? Outra tradução diz assim, quem esteve no meu concílio? A palavra concílio é uma palavra latina que significa convenção. Convenção, tanto é que no Uruguai nós não chamamos de convenção, nós chamamos de concílio general, convenção geral da igreja. Deus está dizendo assim, quem é que esteve aqui? Aí os profetas não foram. Aí Deus diz assim, porque se tivessem subido aqui, não tinham furtado a minha palavra. Aí eu descubro que não basta falar bem, não basta escanear bem, tem que falar o que ele está falando. Aí o texto vai dizer que Deus chama eles de ladrões. O que significa dizer? Nós, igreja, olhamos um pregador e ficamos vislumbrados, embasbacados, boquiabertos, dizendo que mente, que habilidade para expressar as palavras, que mente para escanear o sermão, olha aqui, que colocação, que habilidade para decorar os textos, que inteligência para juntar os textos, e a gente fica assim, embasbacado, idolatrando, e Deus olha lá de cima e diz, ladrãozinho, ladrãozinho, eu fiz a chamada, e aqui em cima você não veio. Jeremias 29 diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos, é sinal que Deus delibera sobre nós, Deus fala sobre nós, nós ocupamos um espaço na mente de Deus, e os profetas são aqueles que devem ouvir de Deus e trazer a planta de Deus para nós por meio da Sagrada Escritura. A pergunta é essa, como é que eu vou na convenção do céu, pastor? Quando nós vamos nas nossas convenções, e agora nós estamos aqui em Santa Catarina, e às vezes nós vamos nos Elades, que foi aqui, agora vai ser no Rio Grande do Sul, a gente vai, e como é que vai? Vai de carro, vai de avião, antigamente ia a cavalo, alguém ia a pé, e como é que eu vou na convenção do céu, pastor?
Mateus capítulo 6 e versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dentro da sua casa, melhor, a Bíblia usa uma expressão simbólica, porque eu morei numa casa que não tinha porta no quarto, era uma cortininha, e quando pisava aqui, se ouvia lá na cozinha, porque era de madeira, mas como eu não tinha porta, eu só derrubava a cortina, mas quando eu dobrava os joelhos, e fechava o céu, eu entrava na reunião de Deus, oh glória. Eu vou profetizar, e quem quer pega o que Deus está dizendo. Há uma nova dimensão para o seu ministério, há uma nova dimensão para a sua relação com Deus. As coisas não vão acabar desse jeito, porque você vai ouvir o que Deus está dizendo. Você sente que Deus está falando com você? Olha, toda a caminhada, eu estou tentando aprender isso, pastor Cipriano. A gente é levado, às vezes, a confiar em outras coisas e não naquele que de fato pode solucionar. Aí Deus diz assim: eu sou obrigado a tratar com vocês, mas não é porque eu não amo vocês, é justamente porque eu amo vocês. As pessoas dizem assim, se tornou por costume entre nós os pentecostais: o fulano, ele tem um ministério da oração. Que ministério é esse? Eu disse à igreja, eu creio que não há o ministério da oração, eu creio que as pessoas se ofereceram como oração para Deus. Eu sempre tive o questionamento, amanhã eu viajo cedo para ir até Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, para pregar um encontro de evangelismo, um seminário, para uns jovens, e aquela cidade, eu quando não conhecia, eu pensava que era uma mega cidade, porque tudo que era pastor era de lá, era muito crente. As nossas cidades da região metropolitana, Vale do Paranhama, Vale dos Sinos, se tu pedir para levantar os que são de lá, inclusive o pastor Davi é de lá, eles vão se apavorar. Saudoso pastor Luiz Antônio da Luzes, que pregando no Japão, teve a curiosidade de perguntar se tinha algum palmeirense lá, não é do time, é da cidade, e quando ele perguntou, no meio dos japoneses tinha gente de Palmeira. Aí eu fiquei curioso, essa cidade deve ser muito grande. Aí fui pregar lá, uma cidade, não sei, não chega a 40 mil habitantes, a nossa igreja, uma igreja populosa, numerosa, e eu disse, o que aconteceu? É que lá houve um homem, que o chamaram de apóstolo da oração, pastor Júlio Michel, disse que ele dobrava o joelho, e era difícil um obreiro que acompanhava ele. Não importa a cidade que você trabalha, se você orar, você vai reger do lado de cima as coisas, oh glória. Porque Paulo disse aos Efésios, que nós estamos abençoados nele, nas regiões celestiais, assentados nele, e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E eu vou concluindo dizendo, que antes do diabo procurar você, dentro da igreja, ele procura você aqui em cima. Aleluia. Eu vou dizer mais, pastor, se ele não te encontra lá em cima, ele nem te procura na igreja. Porque nós conhecemos igrejas que elas estão, mas elas não existem. Elas estão em um CEP, elas estão registradas num CNPJ ou num CGC, mas elas não existem para Deus. Se o vento soprou aqui, é porque ele lhe viu ali em cima. Porque se ele não te encontra aqui, você já pertence a ele. Mas se você se encontra na região celestial, assentado, respaldado pelo Senhor, ninguém mais consegue lhe tirar o que Deus tem para você. Eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus aqui. Eu sei que é uma classe de crescimento, mas crescer é se relacionar com Deus. E eu quero ir concluindo com este pensamento, e Deus falou muito comigo. Ana, vocês conhecem a história de Ana, já ouviram pregações, já pregaram. Ela passa por etapas da vida. Ela chega na casa de Deus na etapa da humilhação e na etapa da afronta. Penina afronta ela, e Eli, sem querer, a humilha. Todos nós chegamos na igreja nesse contexto de afronta e humilhação, sim ou não? Todos nós. Só que aí vem o segundo nível de relação. Quando nós saímos da afronta e saímos da humilhação,
para receber a palavra profética. Porque quando Eli entende o mistério, ele solta uma palavra: seja feita conforme a tua petição. Oh glória, Deus está me tirando do andar de baixo, que é o andar da humilhação e da afronta, e já está me abençoando no andar da promessa. Só que nada mudou. Aí o texto diz assim: e eles voltando para casa, Ana e Eucana coabitaram, e Ana concebeu. Oh, linguagem poética da Bíblia, linguagem que não é vulgar, linguagem que respeita o nosso entendimento. Eles tiveram intimidade ao voltar para casa. Então não adianta receber promessa dentro do templo, se não houver intimidade dentro de casa. As pessoas vêm à igreja e elas ficam reivindicando promessa. Não, irmão, não precisa reivindicar. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Só que ele fala aqui, espera você dentro de casa para se relacionar com ele. Posso orar com os companheiros, pastor? Se coloque em pé, sobre os pés comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Oh glória. Alguém... Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Palavra que edifica, né? Palavra que nos leva a valorizar o momento de oração, né? Momento de comunhão com Deus. Portanto, vou estar encerrando essa mensagem, né? Que teve aí 56 minutos, mas muito edificante para quem ficou até aqui, até o final, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui, ó Pai, conhecendo um pouco mais da tua palavra, onde o pastor aqui, meu Deus, pastor Marciano, colocou em ênfase, Pai, a questão da imagem que está relacionada à comunhão com o Senhor. Falou do teu plano, que nós possamos estar dentro dele em todo esse percurso, ó Pai, para que haja comunhão, caráter, autoridade e frutificação. Frutos esses, ó Pai, que por certo hão de redondar unicamente para a honra e glória do teu santo nome. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Importa que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. Nos ajuda, nós te pedimos, ó Pai, por tudo isso, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus.